Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao IGTI. Meu nome é Rodrigo Moreira. O nosso objetivo aqui é mostrar para você, através dessa palestra, a nossa tecnologia aplicada à sua educação. A nossa palestra é uma palestra interativa. O IGTI é um centro de pós-graduação à distância de TI. Então, nós realmente queremos experimentar, fazer você experimentar o que há de melhor em nível de tecnologia para você se sentir realmente em uma sala de aula virtual. Para saberem mais sobre os cursos do IGTI, acessem o site www.igti.com.br. Lá tem listados todos os cursos que oferecemos e as inscrições já estão abertas. O início das aulas de pós-graduação são em março, então não perca tempo. Matricule-se já para um de nossos cursos. Eu tenho certeza que um deles vai encaixar como uma luva no trabalho que você faz dentro do meio da tecnologia da informação. O professor Marco Gandra, ele tem uma graduação técnica em processamento de dados pela Cotemig. Ele é graduado em administração da produção e logística pela UNA. E ele tem também uma especialização em gestão e tecnologia da qualidade pelo Cefet, Minas Gerais. O tema, reforço aqui, monitoramento e melhoria contínua de processos, e para falar sobre isso, o professor Marco, ele tem uma experiência nas áreas de BPM, BPMS, projetos, qualidade, produção, logística industrial e TI, em diversas empresas espalhadas pelo Brasil, nos mais diferentes ramos, siderurgia, bancário, metalurgia, informática. Então o professor tem uma vasta experiência nessa área prática e da TI. E as certificações que ele possui são pela CBPP, pela ABPMP Internacional, ISO 9000 IRCA, Líder Auditor, pelo BVQI e avaliador do Prêmio Mineiro da Qualidade, referentes aos ciclos de 2005 e 2006. Tenha uma boa palestra, professor Marco. Boa palestra. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu. Um prazer imenso ser apresentado por um profissional tão gabaritado no meio de comunicação. Eu agradeço muito aí essa iniciação à nossa palestra. Na verdade, esse aqui é um tema mais amplo, mais aberto, e a palestra, sim, ela é focada em MASP. Professor Marco, mas o que vem a ser MASP? Ok, não, vamos lá, que bacana. MASP é uma metodologia de análise e solução de problemas. E justamente é isso que nós vamos estar conversando com vocês. E isso também faz parte de uma aula apenas da matéria que nós temos de monitoramento e melhoria de processos, contínuo de processos, que nós damos aqui no IGTI. Nós vemos nessa matéria outras abordagens, como Six Sigma, como Lean Manufacturing, vemos também teorias das restrições. É uma matéria muito interessante e eu aguardo você na nossa matéria, porque vai ser algo que você vai conseguir utilizar no dia a dia. A nossa matéria aqui, você já vai poder utilizá-la amanhã. Eu vi aí o comentário dos nossos amigos e, sem dúvida nenhuma, é uma matéria muito fácil de você implementar uma melhoria por processos. E nós vamos começar aqui a nossa exposição. Pessoal, nós estamos falando do quê? Do ciclo PDCA. E nesse ciclo PDCA, nós podemos utilizá-lo como uma metodologia, como um meio eficaz para você resolver problemas. E nós resolvemos problemas em quê? Nós resolvemos problemas crônicos que estão na nossa corporação. Mas, professor, essa questão de PDCA é um pouquinho antiga, não é mesmo? Sim, meu caro, é muito antiga a PDCA. PDCA tem aí quase 100 anos, mas é algo que está presente e uma coisa muito interessante é que eu quero aproveitar e agradecer aos meus chamados que eu fiz lá no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Eu vi que muitas pessoas de lá vieram e fizeram a inscrição. Quero agradecer a você. E se você segue lá as minhas postagens no LinkedIn,
sabe que eu já trabalhei com GART em um BPM, no qual nós falamos a história da gestão por processos. E nós falamos lá do PDCA e vamos seguindo. Muito interessante, vamos lá começar a conversar. Nós temos aqui o ciclo PDCA, e o ciclo PDCA, ele é algo contínuo que você vai estar executando. Quando você executa o PDCA, você consegue resolver problemas que normalmente estão trazendo dificuldades, prejuízos, e de uma forma muito simples, não necessitando de grandes tecnologias, não necessitando de grande investimento, mas com uma boa vontade, com a colaboração dos próprios colaboradores e com uma abordagem bem focada em uma metodologia, nós conseguimos ter essas melhorias. E aí nós temos o que? Essa melhoria nós chamamos de que? Kaizen. O japonês comenta que essa tecnologia, essa melhoria assim contínua, mas suave, chama-se Kaizen. Contudo, nós temos algumas melhorias mais abruptas, algumas melhorias mais enérgicas, e aí nós chamamos que isso é a inovação. Essa inovação pode vir de digamos, um insight do gestor, ou pode vir de um equipamento ou alguma tecnologia que é investida na corporação. Mas isso normalmente traz custos, e nem todo mundo tem aí um Steve Jobs na corporação para ser tão inventivo. Então, onde vamos aplicar o MASP? Metodologia de análise e solução de problemas. Não estou falando do Museu de Arte lá de São Paulo. Perfeito? Nós vamos usar em quê? Para resolver problemas graves. Vamos usar para quê? Para uma metodologia baseada em fatos e dados, ou seja, nós temos algo que é coerente, não é algo assim, eu acho, eu desejo, não, é algo coerente. E fatos baseados em quê? Qualidade, custo, o atendimento, o moral da equipe, isso aqui é muito importante e acaba estando esquecido pelas corporações. Você é líder, você que está num cargo de liderança, você não está aí por acaso. Das suas maiores atribuições é trabalhar o moral da sua equipe. Ok? Tem que trabalhar, tem que ter uma equipe motivada para frente. Isso vai trazer bons resultados. E as tecnologias baseadas em PDCA são tecnologias que buscam isso. Agora, é só para a gente brincar um pouquinho. Eu gosto muito desse triângulo. Esse triângulo, uma certa vez, foi apresentado a mim e eu achei muito oportuno. Então, nós temos aqui, qual que é a raiz do problema? A gente tem que sempre buscar a raiz do problema, como que o problema ocorre, qual que é essa situação. E nós temos aqui o seguinte, quando ocorre um problema, esse problema, qual que é a causa raiz? A pessoa que está causando o problema, ela não sabe o que ela faz, então ela precisa de treinamento. Algo claro, precisa de treinamento. E você consegue atuar de forma proativa. Ela não pode, ou seja, ela não tem a condição adequada para executar de forma adequada aquela atividade. Assim, ela não pode executar e aí acaba gerando um problema. Ou ela não quer. Aqui é um problema que se resolve com uma ação administrativa. Não tem jeito. Vamos lá, amigos. Quando eu falo uma ação administrativa, eu não estou falando em demitir a pessoa. Demissão tem que ser o último caminho. Por quê? Eu comentei com vocês que nós temos que trabalhar o moral da equipe. Como fica o moral da sua equipe se começar a demitir pessoas? Então pegue aquela pessoa, tente realocá-la em outro lugar. Ou seja, as pessoas certas nos lugares certos. É essa que é a filosofia, isso que você tem que fazer, porque a vida é para motivar pessoas, as empresas servem para elevar as pessoas e trazer bens e serviços para a comunidade. Se nós tirarmos isso, acaba se transformando o trabalho no cárcere, e nós não queremos isso. E
certamente esse cárcere retorna a nós. A metodologia do MASP, metodologia de análise e solução de problema, baseada no PDCA, ela é muito simples e ela segue 8 passos. Dentro desses passos nós temos algumas sequências, mas vamos ver aqui, quais são os 8 passos? Vamos ver assim de forma holística, rápida. Nós temos lá, identificação do problema, observação, análise e plano de ação. Tudo isso está baseado no P do PDCA, que é o planejamento. Depois nós vamos ter a ação. A ação, ela está ligada ao PDCA pelo D de do, ou seja, de fazer, de executar. Depois nós temos que a verificação. A verificação, pela sua vez, nós temos o que? O check, ou seja, nós vamos realmente observar o resultado do que nós implementamos. Por fim, nós temos a padronização e a conclusão, ou seja, é a ação final para que nós possamos ter resultados no nosso trabalho. Isso, pessoas, é baseado em quê? Em uma vivência por processos. Nós estamos falando que processos. Mas, peraí, professor, processos, eu não tenho processo na minha empresa, eu não tenho, é uma empresa pequena, não tem processo. Oh, meu querido, os processos podem ser tácitos, ou eles podem ser explícitos. Um processo tácito é aquele que está na cabeça. Um processo explícito é aquele processo que é totalmente documentado. Então, muitas das vezes, você vai falar, minha empresa não tem processos, mas isso não é uma verdade. Os processos estão em todos os lados. Os processos estão baseados na vivência, nas atividades. Vamos falar, então, de identificação do problema. A identificação do problema é o quê? É definir claramente o problema e reconhecer a sua importância. Nós temos que procurar encontrar a causa raiz. Não adianta a gente ficar procurando problemas simples que não vão trazer resultados adequados. Mas atuar na causa raiz não significa um trabalho hercúleo, e sim um método adequado de resolver o problema. E nós vamos ver isso. Então, o primeiro, digamos assim, subpasso, né, a primeira fase do nosso primeiro passo, que é a identificação do problema, é a escolha do problema. Nós vamos basear em quê? Em diretrizes da área de trabalho. Vamos procurar informações sobre a qualidade, sobre o custo, sobre o moral da equipe, segurança. Se nós estivermos pensando hoje em qualquer tipo de atuação, nós temos que prestar atenção na questão de segurança. Seja uma cadeira que ela não segue uma questão ergonômica, seja uma linha de produção, seja uma mineração. E nesses últimos, a segurança ela recebe uma atenção redobrada porque ela pode gerar a morte de alguém, né? O problema é o resultado indesejado de um trabalho, ou seja, você tem que executar algo e esse algo não está tendo o resultado desejado. Esteja certo que o problema escolhido é o mais importante, baseado em dados e fatos. Dados e fatos vai retirar aquele mimimi, né? Todo mundo sabe, quando vai numa reunião, vai discutir um problema, tem o famoso mimimi. O que é esse famoso mimimi, professor? Não entendi. Então é só na empresa que eu trabalho que tem mimimi. É sempre procurando uma pessoa que executou algo errado. As pessoas não estão preocupadas em resolver o problema, e sim achar um culpado. E aí nós estamos falando de quê? Perda de produção por parada de equipamento, pagamento em atraso, percentual de peças defeituosas e coisas desse tipo. Ok, pessoas? Vamos sempre basear em fatos e dados. Como nós vamos começar aí fazer, né, o segundo subpasso dessa nossa atividade? Nós vamos procurar o quê? Levantar dados históricos desse nosso problema. Como nós vamos fazer isso? Vamos procurar gráficos que estão arquivados, vamos procurar fotografias, planilhas, vídeos. Às vezes vídeos vão servir também para resolução de problemas.
Qual é a frequência que esse problema está acontecendo? É algo recorrente? É algo que acontece de vez em quando? Ou é algo contínuo e que está trazendo uma dificuldade constante nas tarefas a serem executadas? No terceiro passo, nós temos que levantar e dar certo de quais são as perdas e quais são os ganhos plausíveis que nós podemos ter se nós resolvermos isso. É muito importante, apesar de difícil, nós termos esses dados sempre à mão para mostrar à alta direção para que ela possa perceber o ganho que é possível obter caso uma metodologia de análise e solução de problema seja implementada para a solução daquela atividade em questão. Nós vamos ver que futuramente esses dados serão coletados novamente para confrontar aquilo que era com aquilo que tornou-se. Ou vamos confrontar um processo as is com um processo to be, ou um processo que está melhorado, que está otimizado. O que nós estamos perdendo? Custo, qualidade, o que é possível ganhar? Fazer análise de Pareto. Pareto é um gráfico no qual, na verdade, Pareto é o sobrenome de um pesquisador que estudou essa relação 80-20, muito conhecida, na qual 20 problemas dos eventos que ocorrem em dificuldades, em problemas, significam 80% das perdas, 80% dos custos. Então, essa relação 80-20. Então, o que nós estamos falando aqui? É necessário fazer uma análise de Pareto que permita priorizar temas. Seja aonde você estiver, você vai conseguir elencar características do problema de forma quantitativa. E aí, você classifica em barras nas quais esses dados são apresentados. E aqui eu tenho para você ter o visual, o que é um gráfico de Pareto. Isso que eu estou dizendo. Se nós atuarmos em 20% do nosso problema, que é 20%, nós vamos ter um ganho estatístico de 80%. Ou seja, não precisa atuar em todo o nosso universo amostral. Nós atuamos mais especificamente em 20% dos problemas. Isso vai nos ajudar a identificar qual é o problema que nós vamos tratar em nosso trabalho. Como eu acabei de falar, a relação 20% dos problemas, impacto de 80%. 80% dos problemas, impacto de 20%. É exatamente isso que discutimos e que é algo que aparentemente não é algo plausível no senso comum, mas no senso restrito, isso é realmente algo comprovado estatisticamente. No nosso quarto subpasso, precisamos nomear um responsável. Quando nós estamos aplicando MASP, nós não estamos falando de uma pessoa, nós não estamos falando de sistema, nós estamos falando de equipes, estamos falando de times, pessoas. É isso que nós estamos falando. Não adianta você tratar isso de uma forma como se fosse uma metodologia de uma pessoa só. Então, nós estamos falando de nomear responsável porque nós estamos falando que nós precisamos de um time. Ok, pessoas? Time é muito interessante nessa metodologia e nós temos até mesmo campeonatos usando metodologias de melhoria de processos como o CCQ, Ciclo de Controle de Qualidade, onde grupos de trabalho se juntam, resolvem problemas, atuam na causa raiz, tem performance e após executar um trabalho bem feito, a própria empresa incentiva
esses times a participarem de campeonatos, que são campeonatos muito interessantes, promovidos para o UBQ. E esses campeonatos, aquele time que está lá na corporação vá direto para expor aquela atividade para todos, e isso é muito motivador. Se você não buscar um ambiente motivador para a sua equipe, você não vai gerar times de alta performance. Ou seja, volto a falar, trabalhe o moral da sua equipe. Faça com que a sua equipe tenha prazer de atuar naquela empresa. Vamos para o segundo passo da nossa metodologia, a observação. Então, nós temos que investigar as características específicas do problema com uma visão ampla, com vários pontos de vista. Nós não podemos estar focados apenas numa visão. Se nós estivermos focados apenas com uma visão, nós não teremos uma ação holística, ou seja, nós não vamos ter condição de abarcar todo aquele universo no qual o problema está inserido. E isso só é possível se você tiver um time. Porque se você estiver trabalhando sozinho, a única coisa que você vai conseguir é uma visão única do problema. E a visão única, normalmente, ela é míope. E aí nós vamos para o primeiro subpasso, para a primeira fase desse segundo passo, que é a descoberta das características do problema, através de coletas de dados. Como eu falei, nós estamos trabalhando com dados e fatos. Fatos. A máquina quebrou. Dados, planilhas de verificação que mostram há quanto tempo essa máquina não passou por uma manutenção. E eu estou falando não de máquinas simplesmente de um chão de fábrica. Eu estou falando de um servidor. Qual foi a última vez que alguém abriu lá a porta do seu data center e verificou se a ventoinha não estava sendo obstruída por poeira? Esse tipo de coisa é importante. Esse tipo de coisa é basear em dados e fatos. Recomendações importantes: quanto mais tempo você gastar aqui, mais fácil será resolver o problema. Não salte essa etapa. Não salte essa etapa. As pessoas, elas tendem a ir direto. Não, já achei o problema, vou resolver. Será mesmo? Será que você não está sendo míope na sua colocação? Então, nós temos que prestar atenção e ter cuidado quanto a isso. Estratificação. A estratificação nos ajudará a ter uma observação mais ampla. Porque eu vou pegar o Pareto, criar a minha primeira ação em Pareto e pego os 20% das maiores ocorrências. Pego cada ocorrência e transformo ela novamente em outro Pareto. Ou seja, eu estratifico aquele problema. Como assim, professor? Eu não entendi. Muito bem, eu vou fazer um Pareto de problemas que ocorrem em uma linha de produção. Ok? Então, o primeiro Pareto, eu estou identificando o problema, eu tenho a linha de produção A, B, C e D. Muito importante. Depois, eu percebo que a linha de produção A é a mais problemática. Pego a linha de produção A e estratifico em, por exemplo, produto. Aí eu vou ter o produto 1, 2, 3 e 4. Percebo que o maior problema que eu tenho é no produto 4. Pego o produto 4, faço outro Pareto com ele, vou estratificar. Aí eu percebo que há problemas de pintura, há problemas de amasso do perfil, digamos assim, há problemas da qualidade do aço. Pego, por exemplo, pintura, escolho essa como causa principal, estratifico novamente. E aí eu vou ver que eu vou estratificar. Por que, professor? Onde mais eu vou estratificar? Vamos estratificar, então, pelo trabalho, né? Os turnos de trabalho. Eu tenho turno manhã, dia, tarde, no início da noite e noite. E eu percebo que pela manhã estou tendo mais ocorrências de
de problema na pintura. Ah, estranho, por quê? Aí eu vou começar a analisar e vou perceber que meu turno matutino de manhã começa às 4 horas da manhã. E às 4 horas da manhã é o momento que está mais frio. Então, uma pintura eletrostática de epóxi passa por uma cabine aquecida e aquele aquecimento é inadequado. Precisa-se aumentar o volume de gás para que a temperatura aumente. Então, isso nos traz o quê? Nos traz a visão estratificada. Vamos fazer também coletas de dados, usando 5W, 1H, vamos fazer o gráfico de Pareto, como falei, vamos priorizar os temas que vamos atacar. E aqui é justamente o que eu falei, olha para você ver. O que nós temos aqui? Nós temos um gráfico de Pareto sendo estratificado em outro gráfico de Pareto, sendo estratificado em outro gráfico de Pareto. Nós temos aqui, então, um gráfico de causa e efeito, um gráfico de Ishikawa, que é a mesma coisa, e nós temos o quê? Fazemos um plano de ação e daí priorizamos as atividades que vamos trabalhar. Muito importante, muito fácil. Que tecnologia que precisamos para isso? Excel. Nada mais do que um Excel ou um Word. Ok? Então, nós falamos do 5W1H. O que quer dizer isso, né? Nós temos que etapas que vamos colocar, o que será feito, como deverá ser feito, por que deverá ser feito, executada essa tarefa, onde cada tarefa deverá ser feita, quando cada tarefa deverá ser executada e quem será a pessoa que executará essa tarefa. Eu faço o que? Uma planilha, coloco esses dados de forma tabular e aí eu consigo fazer aí algumas observações bem oportunas. Nós temos aqui, então, nosso segundo subpasso, a segunda fase do segundo passo, que é o quê? A descoberta das características do problema através de observação local. Pessoas. Não adianta você querer fazer um processo de melhoria contínua se você não sai da sua confortável cadeira e vá andando até a área que o problema ocorre. Não adianta fazer isso. Você tem que estar presente, você tem que vivenciar. E aí sim você vai conseguir fazer o quê? Uma análise da ocorrência no local onde que as coisas realmente acontecem. Isso é muito importante. Deve ser feito não no escritório, como eu acabei de dizer, e sim no local de trabalho. Né? Os japoneses gostam muito de criar palavras para essas ações, e o japonês chama isso de Gemba. Gemba, ou seja, sair da cadeira e andar até onde o problema está acontecendo. Não adianta ficar na cadeira lá confortávelzinho, tá bom? Ok? Muito bom, muito importante essa etapa. Nós não podemos deixar essa etapa de lado. A terceira parte é o quê? Fazer um cronograma, fazer orçamentos. Nada assim muito... O cronograma não é algo assim muito detalhado. Nós teremos uma fase para tratar de um detalhamento mais profundo. Mas para que nós tenhamos uma observação macro de quanto tempo gastaremos e qual é o custo. Porque você vai ter que pedir aprovação disso. Vou ter que chegar lá no meu chefe. Doutor, meu chefe, assina aqui para mim. Eu preciso de tal tanto de verba. Porque senão eu não consigo obter o resultado desejado. Então, o cronograma, não um cronograma macro, não um cronograma profundo, mas sim um cronograma macro, né? Estimado. Para quê? Para ter uma referência. Ok? Da mesma forma, estimar um orçamento. Cronograma aí nós usamos que é o gráfico de Gantt. Muitas pessoas utilizam aí o Project da Microsoft. Nós temos Open Project, Dot Project, e aí vamos ter outras ferramentas que auxiliam isso. Mas professor, eu não tenho isso. Ok, meu caro aluno, você tem um Excel? Use lá o Excel para fazer um gráfico de Gantt e é possível sim. Não vai ficar tão bonitinho, nem tão fácil de fazer quanto este, e nem com tantos recursos, mas vai atender perfeitamente para um projeto de MASP. Não há necessidade de gastar licenças de uso de um Project. Até porque há outras ferramentas gratuitas, como o Open Project,
por exemplo. Definidas as causas influentes, né? Nós temos que fazer o quê? Uma coisa que eu falei, equipe, pessoas. Então vamos fazer o quê? Um brainstorm, ou seja, uma tempestade cerebral. Vamos colocar todo mundo em uma sala, vamos discutir, vamos alinhar expectativas e vamos permitir que as pessoas falem. As pessoas não podem ser coagidas nesse instante. As pessoas não podem não pode ter brincadeirinhas. Toda ideia é válida. Eu gosto muito de usar para essa atividade que post-it. E não vou fazer uma propaganda, não. Isso aqui não é merchandise, não, mas eu prefiro o post-it da 3M. E eu sugiro que você compre da 3M. Eu vou falar por quê. Porque se não for 3M, você vai colar lá no quadro e ele vai cair rapidamente. Ou seja, você vai passar muita raiva. Então compre algo um pouco melhor. Eu gosto de espalhar post-its para as pessoas. As pessoas vão colocando as suas ideias. As ideias saem naturalmente, sem necessitar de ser coagidas, sem necessidade de brincadeiras, porque às vezes as ideias elas não são tão brilhantes, mas uma ideia pode influenciar uma outra ideia. Ou seja, é possível e é sugerível que as pessoas peguem carona nas ideias dos outros. Ou seja, não existe uma ideia minha, a ideia é do time. Pegue esses post-its, agrupem em afinidades e a partir disso você vai ver o que está sobrepondo uma à outra e depois nós vamos usar outros gráficos que nós vamos conversar daqui a pouco. Ok, pessoal? Brainstorm é a discussão do time, muito importante. Escolhas das causas mais prováveis. Vão colocando lá que causa que é. Post-it, prega na parede. Post-it, prega na parede. Post-it, prega na parede. Identificação do diagrama de causa e efeito. Isso que eu vou falar agora. Juntou os post-its, junte eles em características comuns. Junte eles em causas comuns. E essas causas são o quê? Aonde está pegando fogo, é onde que tem problema, é onde que tem dificuldade. E ninguém gosta de ficar o tempo todo apagando fogo. Pegue esses problemas, essas causas, e nós estamos preocupados em causas, não em efeitos. Agrupe. E vamos montar aí o nosso gráfico de espinha de peixe. Que o gráfico de espinha de peixe nada mais é do que o problema que foi selecionado. Nós temos aqui o problema, as causas prováveis. As causas prováveis, nós vamos estar agrupando de forma didática. Nós chamamos esse gráfico também de 6 M's. 6 M's. Por quê? Nós usamos os primeiros M's que estão nos nossos agrupamentos. E esses agrupamentos é o quê? Método, máquina, medida, meio ambiente. Não estou falando de árvore não, tá, pessoal? Meio ambiente é aquilo que nos está em volta. Não estou falando de árvore, não estou falando de material, bicho silvestre, nem nada. É um ambiente, tá ok? Mão de obra e material. Pego aqueles post-its e vou pregando. Isso aqui é didático. Você não precisa seguir essas mesmas características. Você pode usar de forma adequada as características que tiver mais a ver com as suas atividades. E aí eu pego o quê? Eu tenho um grupo, outro grupo. Vou pegar nos meus post-its. Às vezes eu vou precisar de fazer o quê? Uma sub-raiz aqui. E aqui eu vou falar meu outro problema. Eu posso fazer uma outra sub-raiz. Outro problema. E eu posso fazer outro problema. E coloco meu post-it aqui. Mas, professor, qual que é a lógica disso? Isso aqui é muito lúdico, muito divertido, mas qual que é a lógica? A lógica, meu caro aluno, é o seguinte: se você atuar diretamente no problemão, é muito difícil, é muito complicado resolver o problema. Contudo, se você chegar aqui nos probleminhas, com um tapinha, um único tapa, você resolve o problema.
Então você dá um tapa aqui, um tapa aqui, um tapa aqui, ou seja, às vezes 20% dos seus problemas resolvidos vai resolver o quê? O problemão, que é 80% do efeito. Ah, professor, isso é brilhante! Eu também achei grande aluno, eu também achei brilhante essa ideia, por isso estou trazendo ela aqui para vocês. Apesar de conhecer isso há muito tempo, eu vejo que ferramentas simples estão caindo em desuso e não precisam. A gente não precisa intoxicar-se com a tecnologia. A tecnologia é meio para obter o resultado. E é isso que nós estamos apresentando aqui para você. Meios. E o IGTI preocupa muito com isso, porque nós temos aqui o quê? Aulas, nós temos cursos direcionados também para quê? Para essas coisas mais amplas e não focadas simplesmente na tecnologia, porque a tecnologia às vezes ela começa a crescer e some. Eu, por exemplo, comecei a programar em COBOL lá no início de 90, depois perdi COBOL, fui para Clipper, perdi Clipper, comecei a desenvolver em Delphi, perdi Delphi, depois PHP, Java, opa, acabei aí, acabou. A coisa não é só isso. E nós temos outros momentos de obter resultados, né? Nós temos aqui nosso terceiro passo, né? Que nós estamos trabalhando a análise das causas mais prováveis, verificação das hipóteses. Nós temos que verificar se realmente aquelas hipóteses que nós levantamos no passo anterior, elas fazem sentido. Ok? Vamos coletar novos dados sobre as causas mais prováveis usando a lista de verificação. Lista de verificação é um checklist. É um checklist. Por que isso? Porque os dados que nós obtivemos antes foi um dado que não estava analisado. Agora nós analisamos e vamos ver se os dados se comportam, o problema se comporta da mesma forma. Porque às vezes aquilo que nós achávamos que era o problema não é o problema. Não é o problema raiz. E o problema raiz está em outro lugar. Perfeito? Análise dos dados coletados usando Pareto. Opa, agora eu gostei do Pareto, né, professor? Muito bom, aluno. Gráfico de relação, histogramas, gráficos de teste de hipótese. E aí nós vamos verificar se aquilo que nós estamos conversando e trabalhando realmente faz sentido. O quarto passo da nossa quarto subpasso do nosso terceiro passo, né? A nossa quarta fase, houve o quê? A confirmação das causas prováveis. Nós tivemos realmente a confirmação, senão nós vamos voltar lá para o segundo subpasso. Perfeito? Ou seja, aquilo que eu achava que era o problema, aquilo que eu colei lá nos post-its, aquilo que eu levantei no meu gráfico de Pareto, é realmente aquilo que eu estou vendo agora, que eu estou conseguindo mensurar? Será mesmo? Ok, com base nos resultados das experiências, será confirmada ou não a existência de relação dos problemas, efeitos e das causas mais prováveis, as hipóteses. Vamos fazer testes das consistências das causas fundamentais. É o que eu estou comentando, gente. É o que eu estou comentando. Não adianta você resolver probleminha que não tem nada a ver com a causa fundamental. E o gráfico de causa e efeito ajuda o quê? Você fazer uma hierarquia. Quando eu falei que você vai resolver problemas simples, não é problema deslocado de uma realidade, e sim um problema que faz parte da causa raiz. Caso o resultado seja outro, o problema volte à primeira etapa. Existem evidências técnicas que é possível bloquear, ou seja, é possível resolver esses problemas? O bloqueio é garantia de efeitos indesejáveis? Ou seja, a gente vai ter um subproduto disso? Será que nós teremos algo a gerar um problema maior? Será que o bloqueio é tecnicamente possível? Porque às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes sim. Às vezes é necessário uma inovação. E não é uma metodologia dessa que vai resolver o seu problema, mas sim algo mais amplo. Nós vamos ter efeitos indesejáveis, como havia comentado, sucateamento, alto custo, retrabalho, complexidade. Gente, tem que pensar simples.
Se você tiver duas respostas que resolvam o seu problema, opte pela mais simples. Ok? A mais simples é a verdadeira. Pode ser que a causa determinada ainda não seja a causa fundamental. Pode ser. Mas um efeito dela transforme em uma causa em um novo problema. E pergunte outros porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? 5 porquês. Nós temos que ter isso em mente. É outra ferramenta dessa metodologia. 5 porquês. É o que as crianças fazem. Oh, mãe, por que eu não posso sair? Por que não? Porque não é resposta. Mas por que não? Porque ela é perigosa. Por que ela é perigosa? É porque a rua é movimentada. Por que a rua é movimentada? Porque nós estamos numa avenida. Por que estamos na avenida? Porque aqui é mais centralizado. Ah, entendi. Então nós queremos morar bem. Então é 5 porquês. 5 porquês. Ok? Vamos para o quarto passo, que é a criação do nosso plano de ação. Perfeito, pessoas? Vamos então planejar como iremos executar a intervenção para minimizar ou neutralizar os problemas que nós levantamos. Concebe um plano de ação para bloquear o que? As causas fundamentais, como eu disse. O que? As causas que são mais importantes. Nós temos que fazer o quê? Elaborar uma estratégia de ação. Discussão com o grupo envolvido. Porque não é só simplesmente um gráficozinho lá gigante. Temos que falar sobre comunicação, como nós vamos falar, o tempo que nós vamos ter disponíveis, porque as pessoas têm as suas ações, têm suas atividades. Ela não pode simplesmente sair de onde que ela estava trabalhando para atuar num problema. Ela tem que ser tudo planejado, tem que ter uma estratégia para ter êxito. Certifique-se de que as ações serão tomadas sobre as causas fundamentais e não sobre os seus efeitos. Isso é um vício, é um grande vício. Nós chegamos aqui até agora e encontramos causas fundamentais, mas as pessoas podem ter colocado lá nos post-its os efeitos. Se você fizer isso, você vai perder o que nós estamos falando. Nós vamos perder o objetivo da nossa ação. Ok? Certifique-se de que as ações propostas não produzem efeitos colaterais. Se ocorrerem, adote ações contra elas. Por exemplo, é muito comum quando você resolve um problema, como um problema de gargalo de um processo. Ao resolver um problema, surge automaticamente um outro gargalo. Ou você atingiu um ponto que na nossa matéria nós falamos, que é a teoria das restrições, você resolveu um problema local, mas não era o problema realmente global. E assim vocês podem estar gerando uma situação indesejável, como aumento de custo, por conta de peças que estão sendo mantidas submanufaturadas e gerando perdas financeiras e coisas desse tipo. Tome cuidado. Custo normalmente é algo que pode ser gerado como um subproblema. Sem falar o outro subproblema que é muito comum, é o moral da equipe baixar. Ou seja, tome cuidado com isso. Ok, pessoal? Bacana, bacana. Vamos lá. Proponha diferentes soluções. Não é uma única solução. Proponha. E aí vamos ver qual que vai gerar o menor custo, melhor eficácia, maior qualidade na solução do problema. A segunda fase desse nosso quarto passo, elaboração de um plano de ação para o bloqueio e revisão do cronograma e orçamento. Quando nós fizemos nosso cronograma inicial e nosso orçamento, era que é algo só para estimar, é algo para que vamos seguir em frente ou vamos desistir? Vale a pena? Traz o retorno desejável ou não? Ok, nós seguimos. Agora que nós seguimos, vamos ver o plano que nós fizemos de orçamento e o plano de cronograma está adequado, precisa ser revisto e muitas das vezes, e quase sempre sim. Se não o orçamento, pelo menos a revisão das datas do cronograma.
Aí vamos fazer com discussão em grupo, envolvendo todo o time, toda a equipe que está sendo trabalhada. Vamos fazer lá o nosso 5W1H, vamos fazer o nosso cronograma, vamos revisar a nossa planilha de custo e tudo mais. Tá vendo, pessoas? As coisas não podem ser a toque de caixa. Existe uma metodologia que nos traz condições adequadas para obter o melhor possível. Ação, quinto passo. Vamos executar, vamos para a luta, vamos realmente executar aquilo que planejamos. Agora sim, vamos buscar os resultados que nós queremos. Bloqueio efetivo das causas raiz dos nossos problemas. Bloqueio as causas raiz fundamentais dos nossos problemas. É isso que nós estamos fazendo agora. É isso que nós vamos ir em frente. Vamos fazer treinamento, divulgar o plano de ação para todo mundo. Vamos fazer reuniões participativas, energéticas, né? Vamos dizer, não energéticas para ter todo mundo com Red Bull, mas com muita energia, né? Técnicas de treinamento, vamos expor de forma didática o que nós queremos e vamos executar. Certifique-se de quais ações necessitam da atividade, ativa a cooperação de todos. Por quê? Como eu estou falando, isso é um trabalho de equipe, de time. Então precisa da colaboração de todos. Seja aqueles envolvidos no projeto do MASP, seja aqueles que vão ser beneficiados pelas ações. Dê especial atenção a essas ações. Apresente claramente as tarefas e as razões delas. Porque as pessoas se sentem meio que aflitas quando elas não sabem por que aquela ação está sendo tomada. Então, faça uma boa comunicação. Assim, você não permite que o moral da equipe como um todo, não a equipe só do projeto MASP, caia. Mas se a pessoa percebe que aquelas ações vão trazer resultados e ela entende perfeitamente qual é a motivação que está por trás dessas ações, qual é a motivação que é levada a ela, o moral se eleva. Certifique-se que entender em tudo e concorda com as medidas. Porque não é nada impositivo, não é, ou você está dentro, ou então você está fora. Né? É muito interessante, e muitos falam, a gente tem que tirar as pessoas da zona de conforto. Bacana, tal, você vai gerar sofrimento. Eu sou contra o sofrimento. Para que sofrer? Será que nós conseguimos obter resultados adequados sem o sofrimento? Será que é gostoso você estar numa equipe que o tempo todo você é cobrado e não tem resultados? Você nunca faz gol? As equipes têm que ser equipes, tem que ser times. E times fazem gols. Então vamos calorosamente parabenizar todo gol que a equipe fizer. E nós temos que saber o seguinte, que essas medidas elas têm que ser algo que todos estão envolvidos e concordam. Não é algo isolado. É rumo ao gol. É um chutando e o outro cabeceando, fazendo gol. Ok? Vamos para a nossa segunda fase do nosso quinto passo. Vamos executar a ação. Executar o plano de ação. Executar o cronograma. Durante a execução, verifique fisicamente no local em que as ações estão sendo efetuadas, como que estão sendo efetuadas. Não basta simplesmente você colocar as coisas no papel. Vamos lá. Gemba é sair. Você não tirou, você saiu, né, de um lugar e foi para o outro para ver as coisas executando? Faça novamente. Não adianta ficar no escritório, ok? Todas as ações e os resultados bons ou ruins devem ser registrados com datas e as ações que foram tomadas. Ou seja, não pode ter coisas soltas. Não pode ter coisas soltas. As coisas têm que ser medidas, têm que ser trabalhadas, tem que ter foco. E aí sim você vai ter resultados. Sexto passo, já implementamos então as nossas medidas. Vamos verificar se as medidas tiveram os efeitos desejados, tiveram a situação desejada. Então nós vamos verificar se o bloqueio foi efetivo. Foi efetivo, beleza. Vou para baixo, eu vou continuar aqui, vou descer. E se não foi efetivo? Eu volto lá para a nossa parte lá, né, de observação, o nosso segundo passo do MASP.
Se não foi, eu vou embora. Nós temos aqui um gateway, né? Um ponto de decisão. Opa, beleza. Vamos lá, continuando. Deve-se utilizar os dados coletados antes e após o bloqueio. É aquilo que eu falei com vocês no início. Você lembra aquele dado que você levantou no início? Pega aquele dado, usando o mesmo método de coleta, colete novos dados. E aí você vai ter o quê? O gap. Qual que é o resultado que isso está trazendo? Normalmente você tem um resultado negativo de um lado, que foi coletado antes, e um resultado mais positivo do outro lado. E aí nós temos que o gap. O gap é o quê? É a diferença entre um resultado que nós tínhamos de ruim, esse aqui são os problemas, e diminuímos os problemas. Isso aqui já é o quê? O ganho. Né? É o ganho. E aqui o que eu faço, professor? Aqui você pode, o que ficou remanescente, você pode utilizar um novo método de MASP. Você retroalimenta o seu programa de melhoria contínua de processo. Os formatos utilizados para comparação devem ser os mesmos. Opa, o que eu falei, tem que ser a mesma coisa. Por quê? Porque se você coletar diferente, você não vai conseguir comparar. Ou seja, vou comparar abacaxi com abacaxi, laranja com laranja, banana com banana. Use sempre o mesmo método. Converta, compare os efeitos e também tente expressar isso em termos monetários, porque as empresas são baseadas em questões monetárias e temos que ter essa situação bem definida. Uma das formas de verificação é utilizar o quê? O CEP, Controle Estatístico de Processo, no qual nós temos nessa carta, né, nesse gráfico, nós temos o limite de especificação superior e limite inferior de especificação. E aqui nós temos o quê? A distribuição. Isso aqui é um gráfico de distribuição que tem seus limites. E nós estamos falando aqui, muito parecido com um outro tema que nós temos nessa aula, que é a aula de 6 sigma. Porque aqui eu tenho que uma curva normal e nós temos a nossa mediana. E aqui os sigmas, ou seja, os desvios padrões da situação. E é muito importante esse gráfico, porque ele nos permite observar também tendências. Se eu vejo que há muita ocorrência, mesmo que ela não esteja ultrapassando o limite de especificação, mas que eu tenho aqui uma nuvem de ocorrência tendendo a fugir da minha situação, eu tenho que agir. Aí eu vou agir proativamente. O interessante é o seguinte, eu fiz a minha observação lá atrás utilizando esse mesmo gráfico. Utilizo esse mesmo gráfico, a mesma forma de coleta e faço novamente. E observo, será que as tendências estão tendendo a fugir do meu limite de especificação? Do meu limite aceitável de especificação? Se não tiver, ótimo. Se tiver, vamos tomar cuidado. Outra questão aqui é o histograma. O histograma é similar ao que eu comentei, só que é de uma forma diferente de visualização. Mas nós temos aí a nossa curva e nós verificamos se ela está adequada ou não à nossa necessidade atual. Vamos usar também lista de verificação, e aqui nós temos aqui um outro exemplo de uma lista de verificação de defeitos, que nada mais é do que um checklist. Eu vou aqui pontuando as características que tem aquela atividade, ou produto, ou bem, ou serviço que está sendo gerado, e aí eu consigo, a partir disso, ter métodos para verificação. E esses métodos têm que ser os mesmos utilizados no início. Perfeito? A verificação da unidade ou não do problema, quando o resultado da ação não é tão satisfatório quanto esperado, certifique-se de que todas as ações planejadas foram executadas. Poxa, eu fiz lá, trabalhei. Será que eu esqueci alguma ação para trás? Será que algo que nós deveríamos estar aplicando naquele momento não foi aplicado? Então tem que ver. Se tivermos esquecido, nós vamos fazer o quê? Vamos executar novamente. Se nós tivermos, mesmo executando todas as atividades e ela não for satisfatória, nós temos que iniciar a observação, voltando lá ao nível 2. Quando os efeitos indesejáveis continuam a ocorrer,
mesmo depois da execução do bloqueio, significa que a solução apresentada foi falha, ou seja, eu não tive uma ação efetiva. Se o bloqueio foi efetivo ou não, é o que eu disse. Foi efetivo? Faltou alguma ação? Vamos executar. Não faltou ação e mesmo assim não foi efetivo? Volte ao passo 2. Padronização, 7º passo. Só temos o 7º e 8º passo agora. Nós já estamos, o quê? Nós já planejamos, já executamos, obtivemos resultados adequados e agora precisamos padronizar as nossas atividades. Nós temos que prevenir contra o reaparecimento do problema. Se os nossos processos continuarem de forma tácita, as pessoas vão esquecer das modificações que foram feitas. E se esquecerem das modificações que foram feitas, nós não conseguiríamos obter êxito, porque o problema tende a aparecer novamente. Ok? Então nós temos que, vamos trabalhar nesse processo, vamos desenhar, vamos usar BPMN, uma boa notação de desenho de processos de negócio, vamos procurar formas de impedir que o problema apareça novamente. E aí nós vamos usar o quê? Automatização de processo. E aí eu vou falar de uma outra aula que eu dou aqui no GTI, que é uma aula de BPMS. Então, nós aqui no GTI, além de falar toda essa metodologia, todas essas situações, nós também temos tecnologia e vamos apoiar e apresentar tecnologias gratuitas para a solução de problemas em automação de processos, que é o caso do BPMS SidoSeed, que nós apresentamos aqui no GTI. Então, com o SidoSeed, você vai poder ter um ambiente integrado de modelagem e com a automação do processo. E depois você vai ter o quê? Monitoramento de processo por indicadores, que nós chamamos de BAN, ou dashboards, que vão estar lá trazendo dados para que os gestores possam tomar ações de forma mais proativas. Comunicação circulares, reunião. O que nós tivemos, o que foi feito, ela tem que ir para as pessoas têm que saber exatamente aquilo que foi executado, seja com circulares, comunicados, e-mails, ou seja aí tendo uma ferramenta para que você possa ter um escritório de processo automatizado. E aquela informação vai estar lá sempre, que é o caso de um BPMS, como eu estava falando com vocês. Educação e treinamento. Não adianta você querer ter um time vencedor se você não treina essa equipe para estar usando as melhores técnicas que você desenhou a partir da solução do seu problema. E aí você vai usar o quê? As metodologias que nós temos. Treinamento via EAD, né, que ensina à distância. É o que a especialidade aqui do GTI, é treinamento à distância, é disso que nós estamos falando. Reuniões, palestras, treinamentos hand-on, ou seja, mão na massa. Vamos fazer com que as pessoas repitam de forma braçal aquela atividade. E aí sim vai interiorizar muito mais o que está sendo executado. Acompanhamento da utilização do processo. O processo está executando, gente, temos que acompanhar porque podemos ter problemas. E esses problemas podem ser retroalimentados. E nós temos que ter ações sempre contínuas para resolver esses problemas. Seja a aplicação novamente do método, seja, por exemplo, algo bem pontual. Né? Agora que nós temos uma equipe já treinada, já gabaritada para resolver a situação, nós temos essa condição. Agora, finalizando a nossa metodologia, vamos finalizando aqui com o último passo, aí concluindo a nossa atividade, o último passo que é o quê? Recapitular todo o processo e a solução do problema para o trabalho futuro. Porque o que a gente aprendeu com esse processo? Quais são as lições aprendidas? Documente, né? E sempre que iniciar um novo processo, tome leitura das atividades, porque algumas as situações que foram usadas, elas podem ser novamente utilizadas. Outra situação é o seguinte, isso aqui é uma trilha, não é um trilho. Ou seja, você não precisa seguir exatamente o que está aqui.
você pode adaptar à sua necessidade. Ou seja, caso houver um problema, ao invés de usar um método, uma ferramenta, utiliza-se outra. E aí é esse momento de reflexão. Como vai ser feito, né, a aplicação no futuro, né? Qual foi a análise dos resultados, a demonstração gráfica, e é um momento também de vitória. Vamos tratar isso com energia, com felicidade, porque nós conseguimos obter resultados, né? Vamos ver que tudo que foi planejado realmente foi executado, a aplicação do método ela foi adequada, como eu falei, há necessidade de modificar a metodologia para se aplicar em nossa empresa. Isso é muito importante. Reflexão, né? Análise das etapas executadas, como eu falei agora, verificar o cronograma. Será que nós conseguimos passar por todas as etapas do nosso cronograma de forma adequada? Será que o tempo foi curto? Será que o tempo estimado foi longo? Isso tudo vai nos ajudar a pensar e analisar o futuro. Vamos elaborar diagrama de causa e efeito. Foi especial, foi tranquilo, foi legal, foi divertido, porque o trabalho tem que ser divertido. Nós temos que nos libertar dessa amarra de cárcere, que os trabalhos estão se tornando o quê? Cárceres. E não, nós temos que ter trabalhos divertidos, gostosos de ser executados. Houve a participação de todos os membros. Se não teve a participação de todos os membros, na próxima vez nós temos que nos preocupar, fazer isso mais. Né? As reuniões ocorreram sempre sem problemas, houve discussões, brigas, isso pode acontecer, mas tem que ser evitada. Ela tem que ser algo, como eu disse, prazerosa. Mas, infelizmente, algumas vezes não foram evitadas. E aí? O que nós temos que fazer para que as próximas atividades não passem por isso? O grupo melhorou a técnica de solução de problema, ou seja, foi adicionado novas técnicas. Quando eu comecei a trabalhar com isso aqui, isso foi na década de 90, não tinha BPMS, não tinha notação BPMN, usava-se notação fluxograma. Opa, vou incluir essas novas técnicas. Essas novas técnicas estão sempre abertas para serem acopladas e inseridas nessa nossa metodologia. Ok, pessoal? Eu agradeço demais a participação de todos. Novamente agradeço aqueles que responderam ao meu convite do LinkedIn, do Facebook, do Twitter. E aí estão os meus contatos.